Boa noite a todos. A aula de hoje será sobre o tratamento das alterações pulpares e periapicais. Eu sou a professora Glória Maria de França e darei essa aula a vocês. O roteiro da nossa aula vai ser o seguinte. Primeiro abordaremos o tratamento das alterações pulpares. Posteriormente, trataremos das alterações perirradiculares, ou seja, aquelas alterações do periápice. E, posteriormente, daremos ênfase às etapas do tratamento endodôntico, iniciando sobre o tratamento das alterações pulpares. A gente tem tratamento em dentes polpados e em dentes despolpados. Nos dentes polpados, ou seja, que o dente ainda tem uma polpa viva, ele assume um caráter profilático. Ele visa essencialmente prevenir o desenvolvimento de uma lesão perirradicular. Como assim? É naquela situação em que eu tenho uma cárie que atingiu inicialmente aqui a câmara pulpar, provocou uma resposta inflamatória, mas só que esses micro-organismos ainda não migraram em direção ao periápice. Então, é uma forma, esse tratamento de remoção dessa cárie é de prevenir a progressão de micro-organismos para a raiz e, consequentemente, para os tecidos perirradiculares. É importante no tratamento, né, a gente ter uma asepsia, ou seja, proporcionar um ambiente com a menor quantidade de micro-organismos possíveis. É importante que inicialmente qualquer tratamento seja feita uma profilaxia, né, com taça de borracha ou escova de Hobson e pedra pómez para a remoção de biofilmes, né? E também aqui no isolamento absoluto, a gente faz uma desinfecção, geralmente ou com clorexidina ou com hipoclorito de sódio. E também o paciente ele realiza bochechos antes do tratamento com clorexidina. E o que consiste a asepsia? É a não introdução de bactérias no sistema de canais radiculares, é a adequação do meio bucal, tudo isso que eu falei, e também a esterilização de todo o instrumental. Como é classificado as alterações pulpares? Nós temos a alteração reversível, que é a pulpite reversível, alterações irreversíveis, né, da inflamação da polpa, que é a pulpite irreversível. E essa pulpite irreversível, ela pode ser sintomática ou assintomática. E, por fim, a necrose pulpar. Nos dentes polpados, né, que a gente vai abordar agora o tratamento dos dentes polpados, a gente tem um tratamento conservador naquela situação de cárie inicial, né, incipiente. A gente tem o que? A remoção dessa cárie, dependendo da espessura da dentina, quando não há exposição pulpar, por exemplo. Remoção da cárie e a restauração, né? No caso, você tem aqui uma broca 329, você tem a remoção da cárie e, posteriormente, a colocação de um material, né? Aqui a resina ou amálgama. Temos também a situação que a cárie ela está tão profundamente à dentina que pode ter ou não a exposição pulpar, né? E a gente realiza procedimentos, por exemplo, a cárie é tão profunda, mas não teve exposição pulpar, mas você vê que pela profundidade está próximo à câmara, você faz um capeamento pulpar indireto, porque sobrou pouca espessura de dentina ali no teto da câmara. Você vai colocar o quê? Geralmente hidróxido de cálcio, que é um material alcalino para estimular ainda mais a produção de dentina terciária, né? Então, capeamento pulpar indireto consiste em aplicar medicação diretamente em preparos com pouca espessura de dentina residual após a preparação da cavidade. E é uma tentativa de você preservar a vitalidade pulpar.
é uma tentativa de você não realizar um tratamento endodôntico. Como aqui a gente observa, a gente coloca aqui o cimento de hidróxido de cálcio e faz uma proservação. Também é chamado de tratamento expectante. Você vai esperar que esse material estimule a formação de dentina terciária. Já o capeamento pulpar direto é quando eu tenho uma pequena exposição da câmara coronária, ali, da câmara pulpar. É chamado de capeamento pulpar direto ou pulpotomia. Você vai remover, né? Aqui, como eu disse, ocorreu uma exposição pulpar. Pelo menos uma parte dessa polpa exposta, eu tenho que excisar, eu tenho que remover uma parte dessa polpa, ou seja, eu vou fazer uma curetagem ali na câmara. Em caso de exposição por cárie, o capeamento direto é contraindicado. Então, como é que a gente faz esse capeamento pulpar direto? Por exemplo, eu tenho uma situação que dente descido. Dente descido, a câmara ela é bem expansiva, ela é bem larga. O dente descido, ele tem uma cárie ali, só que você, no momento que foi remover, que foi curetar aquela carne, você expôs a polpa. Você vai extrair esse dente ou fazer um tratamento endodôntico, que ali a lima, ela pode, se ela passar um pouquinho do ápice, que ele é amplo, o ápice do dente descido, pode lesionar ali o periápice e, porventura, ter um capuz do dente permanente. Entendeu? Você vai extrair esse dente? Não, porque esse dente molar descido, principalmente, ele tem que ser esfoliado no momento certo. Senão, ocorrerá problemas de maloclusão, tudo aquilo que a gente conhece da transição dessa dentição mista. Então, a gente não vai fazer isso. A gente vai tentar preservar o máximo o dente descido até o momento certo de esfoliação e realizamos um tratamento conservador chamado de capeamento pulpar direto. E preservar, né? Se há o aparecimento da dentina terciária, ok, não remove. E se não ocorrer a formação de dentina terciária, aí sim a gente faz o tratamento endodôntico. Então, quando tem uma cárie muito extensa que atinge realmente a câmara pulpar, aí você já faz o tratamento endodôntico. Não tenta a pulpotomia antes. Que a gente observa, né? Ocorreu uma pequena exposição da polpa, realiza o capeamento pulpar direto. E nos dentes permanentes, né? Quando o tratamento ele não é mais conservador, o tratamento ele passa a ser radical. Eu tenho que remover aquela polpa, tanto coronária quanto radicular. O que eu faço? Eu faço a biopulpectomia. Bio porque é em polpa viva. Que eu tenho a remoção de toda a polpa coronária e radicular. Eu tenho indicação primordial nos casos de pulpite irreversível, né? Tanto assintomática como assintomática, como o próprio nome já diz. Ela é irreversível, ela não vai voltar ao estado normal do dente. Não adianta você apenas restaurar ou fazer uma pulpotomia, que aquela polpa, ela não vai voltar à situação que ela era. Ou quando houve fracasso do tratamento conservador. Eu fiz, como eu tinha falado nos dentes descidos, tinha feito um capeamento pulpar direto, não vi sucesso, não vi formação de dentina terciária, parto para a remoção da polpa, a biopulpectomia. E temos também casos de biopulpectomia eletiva. E o que é isso? A eletiva, ela pode se dar do ponto de vista periodontal, que eu tenho defeitos ósseos, aqui, por exemplo, extensos, defeitos ósseos extensos, angulares, profundos, e eu vou precisar fazer a raspagem e, consequentemente, aqui vai levar à exposição de túbulos dentinários e é propenso à infecção bacteriana, a infecção bacteriana da polpa. Então, eu trato
tanto do ponto de vista periodontal, quanto do ponto de vista endodôntico. Eu faço a biopulpectomia. E também, quando eu tenho dentes multirradiculares, eu vou precisar remover uma raiz. Como é aqui esse caso, eu precisei remover uma raiz, eu faço a biopulpectomia no dente. Porque, como eu vou remover, vai expor a polpa e sempre tem a contaminação por bactérias. E do ponto de vista protético, são os famosos dentes que vão servir de pilares. Por exemplo, eu tenho esses 2 dentes aqui, vizinhos, eu quero repor esse espaço. Eles vão servir de pilares para a colocação desse ponto. Então, eu vou precisar desgastar a coroa desses dentes para a colocação da prótese. E como eu vou desgastar a coroa, também vai ter exposição, assim, dos canalículos dentinários e é mais propício à infecção, né, da câmara pulpar. Além disso, esses 2 dentes vão estar sujeitos a traumas mecânicos da prótese, vão ser desgastados e também leva à exposição da dentina e contaminação da polpa. Por isso que faz um tratamento inicial, um tratamento endodôntico inicial antes da colocação da prótese. Do ponto de vista cirúrgico, quando a gente tem lesões, né, cistos e tumores aqui, ápice aos dentes, que estão reabsorvendo, o cirurgião ele remove a lesão e também, como teve exposição devido à reabsorção radicular, recomenda-se também o tratamento endodôntico desses dentes vitais. Nós temos agora outra situação. Numa situação em que a cárie é tão extensa que atingiu, né, a câmara pulpar e também a polpa radicular. E essa infecção levou à morte da polpa, levou à hipóxia, né, a necrose da polpa, que é a necropulpectomia. É a remoção dessa polpa radicular e coronária que está necrosada. A capacidade de defesa tecidual foi perdida em decorrência da necrose. Você não tem mais células, morreu. A polpa morreu, não tem mais células, não tem aquelas stem cells, células troncos indiferenciadas, são as células mesenquimais que vão dar origem a mais odontoblastos ou fibroblastos para tentar repor aquela polpa. Não tenho só uma situação de necrose. O mais frequente são as infecções endodônticas, mas pode a polpa necrosar também devido a um trauma. E o endodontista, ele lida com a infecção primária do canal. Ou seja, a infecção primária são aquelas oriundas da cárie, né? Então, vamos refletir. Depois que o micro-organismo atinge o tecido pulpar, a polpa sofre diferentes mecanismos de agressão que facilita a colonização e multiplicação dos micro-organismos nesse tecido, bem como a contaminação de todo o sistema de canais radiculares, incluindo os tecidos periapicais. Então, esses micro-organismos, a tendência é atingir todo o conjunto de canais, né? Os condutos e progredir para o osso. Como aqui a gente tem, né, esse exemplo, aqui uma cárie inicial, que aqui só acomete a câmara pulpar, ela progride, né? Aqui a gente teria uma situação de pulpite reversível. Se eu restaurar aqui e fazer uma pulpotomia, digamos, pode ser que essa polpa ela volte à situação normal dela, né? Ela tenha condições através das células da própria polpa, das células de defesa presentes dentro da polpa, que são as células inflamatórias, de recuperar essa polpa. Ela teria condições de recuperar essa polpa. Aqui é uma outra situação, em B, que eu atingi toda a câmara pulpar. Eu já parto de uma pulpite irreversível, entende? Mesmo se eu restaurar essa situação, as bactérias elas já se proliferaram tanto
já progrediram tanto que ela não consegue se recompor. Eu tenho que fazer uma biopulpectomia. Aqui a gente tem situações de polpa viva, mas aqui a gente tem inicialmente necrose já, né? A polpa da câmara pulpar, ela já está em necrose. Aqui eu já tenho a situação da progressão dos micro-organismos em direção apical. Em toda a polpa, tanto coronária quanto radicular, ó, apenas o terço apical ainda tem um pouquinho de polpa viva. A gente já diria aqui que é uma situação de necrose. Esse dente, ele não responde mais a estímulos, a teste de vitalidade, do frio, entende? Ele, basicamente, ele é um dente assintomático. Não responde mais frio, não responde mais quente. E nem testes de percussão e palpação, porque aqui a infecção está contida apenas a esse dente. Se eu não trato, a infecção ela migra em direção ao tecido perirradicular, né, ao osso. E aqui vai formar lesões que a gente vai ver ao decorrer da aula e a gente consegue ter uma sintomatologia, não mais ao frio, não mais ao quente, mas a percussão, né, em sentido vertical, horizontal e também a palpação. A gente tem uma sintomatologia. Aqui nós temos uma situação de uma necrose pulpar, né, em que o sonho de todo endodontista é você remover a polpa toda íntegra, assim, inteirinha, que a gente tem aquele esquema que a gente viu, entendeu? A gente tem aqui a polpa, né? A polpa radicular, tá, gente? Polpa terço coronário, terço médio e terço apical. Aqui, a polpa coronária, né? Tá próxima à cárie. A gente vê uma situação, ok, de necrose. A gente perdeu a camada odontoblástica, né? A gente tem um tecido desintegrado, quase sem células aqui. E aqui, mais profundamente, ela está bem colagenizada, né? Tecido conjuntivo bem denso. Vocês viram que na disciplina de patologia geral, a gente tem dois tipos de necrose, que é necrose, quer dizer, tem três, né? Mas na polpa você encontra dois tipos de necrose, que é a necrose liquefação, que é quando tem cárie mesmo, que a polpa ela foi bastante contaminada e ela não sai íntegra, você tem um forte odor e ela sai aos pedacinhos. Ela não sai íntegra, ela sai aos pedacinhos, que é uma necrose liquefativa pela presença de bactérias. Nessa situação, como a polpa ela saiu íntegra, nós temos uma necrose do tipo de coagulação. E a necrose coagulativa, o organismo, né, o tecido conjuntivo, ele libera, né, mais fibroblastos e colageniza esse tecido, entende? É um mecanismo de defesa. Você vai ter uma reação dos fibroblastos para levar à formação de colágeno, por isso que ela sai íntegra dessa forma, porque é uma necrose coagulativa, e a necrose coagulativa leva a uma fibrose do tecido, entende? Por exemplo, pessoas que têm infarto do miocárdio, aquela área que sofreu o infarto, aquela área que sofreu a necrose, ela sofre fibrose. Por isso que o coração ele não volta a bombear do jeito que ele era, porque a parte que necrosou está fibrosada. É mais ou menos a mesma coisa que ocorre nessa polpa com necrose de coagulação. Aí aqui a gente tem já o terço médio da polpa, né? Aqui a gente não tem mais situação de necrose, seria uma pulpite irreversível. A presença aqui de vasos congestos, né? E grande colagenização. E aqui no terço apical, a gente tem próximo ao que seria a polpa realmente, a presença da camada de odontoblastos, a presença aqui de vasos congestos, a hiperemia, né, pulpar,
e grande colagenização. E essas células aqui são as células mesenquimais da polpa. Sim. E quais são essa microbiota? Quais são os fatores etiológicos, ecológicos que dominam essa polpa infeccionada? Na região coronária, eu tenho o maior aporte de oxigênio. Eu vou ter micro-organismos aeróbicos, né? Os nutrientes da cavidade oral para essa microbiota, que são os carboidratos. Eu tenho uma contagem bacteriana muito mais elevada e os micro-organismos são mais acessíveis ao tratamento. Então, como eu tenho maior concentração de oxigênio, geralmente são micro-organismos aeróbicos. À medida que progride a região apical, a tensão de oxigênio ela é mais baixa. Vou ter mais micro-organismos anaeróbios, adaptados a esse ambiente. Eu tenho nutrientes do tecido perirradicular, aqui do osso adjacente, proteínas, glicoproteínas. Eu tenho uma contagem bacteriana mais baixa e as bactérias são menos acessíveis às medidas de tratamento. Então, a tensão do oxigênio, né? Nos estágios iniciais da doença, né? No caso da necrose, ou da pulpite irreversível, eu tenho colonizadores iniciais da polpa, que são as bactérias facultativas e autotolerantes, e aerotolerantes, entende? Eu tenho bactérias facultativas, que elas vão se adaptar a um ambiente com oxigênio. Eu tenho uma microbiota mista, que são adaptadas ao oxigênio e também à ausência dele, como aqui a gente vê, aerotolerantes. Já na progressão da infecção, né, à medida que ela vai progredindo ali no periápice, eu tenho uma sucessão microbiana. Micro-organismos menos resistentes vão dar vez a outros para se adaptar melhor a esse ambiente. Eu tenho a multiplicação e instalação de anaeróbios facultativos e estritos ali no periápice, especialmente na região mais apical dos canais radiculares, ali no ápice. Então, a gente viu o tratamento das alterações pulpares. Quando essa alteração pulpar, ela não é tratada e ela progride para a região periapical, nós vamos ter os seguintes tratamentos, né? Primeiramente, as alterações periapicais. Os micro-organismos colonizando o sistema de canais radiculares, eles exercem um papel essencial na etiologia desta doença. Então, a etiologia é devido aos micro-organismos. E eu tenho a seguinte classificação. Eu tenho a periodontite apical aguda. Eu tenho os abscessos, né, agudos, que ele vai ter as fases inicial, em evolução e evoluído. Eu tenho a periodontite apical crônica, que é o cisto e o granuloma, e o abscesso perirradicular crônico. Inicialmente, vamos falar da periodontite apical aguda. Clinicamente, o paciente vai ter a sensação de dente crescido. Essa dor, ela é provocada ou espontânea. É uma dor localizada, você identifica qual é o dente. Vou sentir dor à mastigação e a percussão vertical. A maioria dessas periapicopatias, né, dessas alterações perirradiculares, você tem sintomatologia à percussão vertical. Quanto aos aspectos radiográficos, eu tenho desde uma situação de normalidade até um aumento do espaço do ligamento periodontal, como a gente observa aqui nessa imagem. Aqui. O espessamento do ligamento periodontal. Mudar aqui botar um marca-texto aqui. Pronto. Então, a periodontite apical aguda, ela pode ser traumática também.
Não só a infecção, depende da virulência do micro-organismo. Uma situação de necrose pode provocar, sim, uma periodontite apical aguda, depende da resposta do hospedeiro, entendeu? E da virulência do micro-organismo. Mas ela pode ser provocada não apenas pela cárie, pela situação infecciosa. Ela pode também ser provocada por situações traumáticas, como um trauma oclusal, paciente que tem um contato prematuro nas duas arcadas. Sobre instrumentação, o endodontista está fazendo o tratamento do canal, como aqui a gente observa nessa figura, e essa lima, ela ultrapassou o ápice do dente, ó. Aqui termina o dente, aqui é o ápice, e essa lima, ela ultrapassou, ou seja, teve uma sobreinstrumentação. Isso daqui vai provocar dor para o paciente. Eu tenho também a situação... Aí o que eu faço nessa situação? Tratamento. No trauma oclusal, eu vou aliviar esse trauma, um alívio oclusal por desgaste ali do dente, da restauração. Eu vou prescrever analgésico e anti-inflamatório de 24 a 48 horas. Ou então, se persistir, né, no caso de micro-organismos, da virulência do micro-organismo, eu faço uma biopulpectomia. Enquanto a sobreinstrumentação, né, eu fiz o tratamento, a pulpectomia, e sobre o instrumentei, o que eu faço? O primeiro momento, eu vou prescrever uma medicação analgésica e anti-inflamatória e vou fazer um controle, vou acompanhar. Se persistir os sintomas, eu vou estar tendo algum problema na instrumentação. Eu vou recapitular a instrumentação, vou colocar uma medicação intracanal e vou fazer também um alívio da oclusão, vou desgastar aquela restauração. Faço um controle pós-operatório, preservo esse caso e eu continuo com a medicação de anti-inflamatório e analgésico. Quanto à infecciosa, a infecciosa é devido ao sinergismo bacteriano, os micro-organismos que habitavam os terços superiores da polpa radicular, eles têm um sinergismo com os outros micro-organismos ali do ápice e eles potencializam, né? Potencializam a liberação de prostaglandinas, mediadoras da dor. Eu tenho bactérias com alta patogenicidade, tenho também protrusão à medida que eu vou instrumentando aquele canal. Alguns micro-organismos do canal migram para a apical, quando a lima ultrapassa. Então, eu tenho protrusão pelo forame apical e o que a gente faz? Necropulpectomia, né? A remoção dessa polpa. Então, a evolução natural da necrose pulpar pós-intervenção endodôntica em dentes portadores de polpa morta. Eu tenho flare-up. É aquela situação que o paciente está com uma polpa necrosada, assintomático. Eu vou tratar esse dente e o paciente volta a sentir dor. Então, o nome disso é chamado de flare-up. E quanto aos abscessos? O que é o conceito de um abscesso? É uma patologia que se caracteriza pela presença de coleção purulenta, pus, ao nível dos tecidos perirradiculares de um dente. Então, eu vou ter uma coleção de pus ali no periápice. Eu tenho aspectos de normalidade. Eu tenho aspectos radiográficos, que variam desde uma situação de normalidade, não tem um aspecto radiográfico nenhum, como aqui a gente observa, ó, não tem um aspecto radiográfico nenhum. Aqui não dá para ver. Eu tenho aumento do espaço do ligamento periodontal, posso ter um aumento do espaço, ou então uma rarefação óssea periapical, como aqui a gente observa, uma rarefação óssea periapical, aqui tem um aumento do espaço do ligamento periodontal, ó, e aqui uma rarefação óssea. E é um tratamento de urgência, o paciente está sentindo muita dor. Então, eu vou ter que passar, vou explicar.
Aqui nós temos um esquema, né, explicando sobre o abscesso periapical agudo. Aqui eu tenho o dente, né, que ele tá com necrose aqui, ó, bem as bactérias. E aqui eu tenho uma fase inicial. Eu tenho 3 fases: a fase inicial, a fase em evolução e a fase evoluída. Na fase inicial em evolução, a dor ela é espontânea, intensa, pulsante, mas principalmente localizada. Eu consigo distinguir o dente que está provocando essa dor. Na fase inicial, você tem uma sensação de dente crescido, tem dor à percussão, sensível à palpação. Eu não tenho a presença de edema, não tem. O teste de vitalidade é negativo, né, que a polpa está necrosada. Eu tenho sintomas de ordem geral, febre, essas coisas, febre, moleza. Geralmente não, porque está na fase inicial. Em evolução, eu também tenho a dor localizada. Eu tenho dor à percussão, a sensação de dente crescido, né? Eu tenho extrusão dental, porque está tendo uma inflamação aqui, ó. O dente ele extrui um pouquinho. É aí que eu já começo a enxergar, né? A ver sinais, o dentista começa a visualizar a presença de um edema, porém ele não tem flutuação, ele não tem pontinhos amarelos, assim, de drenagem. Ele é basicamente da cor da mucosa, ou levemente avermelhado. Eu tenho sensibilidade à palpação e eu posso ter a presença de febre, mal-estar. Já o evoluído, que é a última fase, eu continuo tendo dor pulsátil, moderada, mas acontece de a dor ela ser rarefeita. Você não consegue localizar o dente que está doendo. Tenho dor à percussão, sensibilidade à palpação, edema ele é volumoso, localizado e flutuante. Eu tenho áreas de querer drenar, áreas de pus. Uma área amarelinha querendo drenar o pus. E os sintomas de ordem geral, posso ter também febre, mal-estar, moleza, né? Mesma coisa. Então, é um tratamento de urgência. O paciente vai chegar no seu consultório, você tem que olhar para ele. Quanto ao local, né? No local da lesão, você faz um acesso coronário, você tenta drenar pela câmara pulpar. Você faz o acesso e tenta drenar o pus. Vou tentar fazer a neutralização do conteúdo tóxico. Vou irrigar, né, com substâncias ali, hipoclorito, clorexidina. Vou fazer a limpeza foraminal. Eu vou limpar até o forame, vou transpassar um pouquinho com a lima. Drenagem via canal. Eu faço a drenagem, mas não deixo esse dente aberto, não. Eu faço uma medicação intracanal com substâncias de princípio ativo, né? Você coloca geralmente hipoclorito ou então aquele paramonoclorofenol canforado, deixa a medicação lá, ou a clorexidina. Quando o paciente está com aumento de volume, eu faço compressa, peço para ele fazer compressa de água morna para ajudar na drenagem. E eu posso fazer a drenagem cirúrgica, né? Você vai excisar, fazer uma incisão aqui na mucosa, na gengiva e tentar drenar esse pus. E o tratamento sistêmico, uso de antibióticos sistêmicos, né? Para principalmente não progredir ali para os tecidos periapicais, aumentar a extensão dessa coleção purulenta e também para melhorar a febre, isso, e para melhorar a situação de febre que o paciente possa ter. Aqui a situação do transpasse da lima, né? No abscesso, para estimular, drenar pelo canal. Já quando cronifica, né? Quando os micro-organismos eles não têm uma alta virulência, uma alta patogenicidade, eu saio da fase aguda e vou para uma fase crônica. Essa fase crônica, ela pode
diretamente, o paciente não pode ter uma fase aguda antecedendo, ou então o paciente teve uma situação de dor e passou da aguda para a crônica. Eu tenho principalmente os cistos e os granulomas. Eu tenho dois tipos de tratamento, né? O tratamento não cirúrgico, que eu vou tentar fazer o tratamento endodôntico. Eu vou fazer a necropulpectomia, vou remover, né? Então, nessa situação, a polpa está morta, por isso que é necropulpectomia. Eu faço a remoção da polpa radicular na primeira vez que o dente é submetido, ou um retratamento. Nos casos que a infecção é persistente ou secundária. Nesse caso, por exemplo, o dente ele foi tratado uma primeira vez endodonticamente, só que esse dente ele teve uma recidiva, entendeu? As bactérias podem ter sido bactérias mega resistentes e mesmo com o tratamento endodôntico não teve sucesso de destruí-las e elas continuaram ali naquele ambiente, então eu vou retratar, ou então uma falha mesmo do tratamento endodôntico. E o tratamento cirúrgico seria a remoção da lesão com a cirurgia paraendodôntica e posterior tratamento endodôntico. Enquanto que o abscesso perirradicular crônico, quais são os aspectos clínicos do abscesso, diferente do abscesso agudo? Eu tenho a sintomatologia, ela é assintomática, eu tenho uma leve alteração de cor ali da mucosa, tenho a presença de uma cárie, não tenho edema, porque eu vou ter a presença de quê? De uma fístula, né? Essa fístula vai drenar o pus, por isso que ele vai cronificar. Eu tenho um escape desse pus. Não tenho edema, queixa de dor no passado distante, o paciente relata já ter tido dor nesse dente. E o que é uma fístula? É um trajeto para drenagem. Esse trajeto ele é internamente, né? Tem um caminho, um trajeto tem um caminho e ela é toda epitelizada, né? E eu tenho uma resistência do tecido alveolar. Ele rompe a resistência do osso. Então, a gente tem aqui esse caminho, esse trajeto que rompeu a cortical óssea para a superfície. O diagnóstico, como é que eu identifico? Apareceu uma fístula, mas qual é o dente? Um forte indício é você ver a coroa desse dente, né? Geralmente tem a cárie lá, já indicando, veio daqui desse dente. Ou então você faz o rastreamento radiográfico. Você aquece a gutapecha e introduz e faz a radiografia para achar qual é o dente envolvido. E o tratamento, como é vindo da necrose do dente, é a necropulpectomia. Agora vamos falar das etapas do tratamento endodôntico. Então, é chamado de tratamento endodôntico não cirúrgico, porque o cirúrgico seria a cirurgia paraendodôntica. Então, eu tenho 3 fases basicamente. O preparo químico-mecânico, a medicação intracanal e a obturação dos canais radiculares. Quanto ao preparo químico-mecânico, o objetivo é a limpeza, né, a retirada ao máximo de micro-organismos e de dentina ali, e da polpa necrosada, e também a modelagem do canal, que a gente precisa deixar o canal de uma forma que ele fique cônico, para a colocação dos cones de gutapecha, né, para a obturação. Então, fisicamente, nós vamos ter situações da irrigação, a pressão da irrigação, a aspiração e a inundação, né? Eu vou irrigar, colocar a substância, vou aspirar e vou inundar aquele canal. E os químicos, que são as substâncias químicas, e os mecânicos é um instrumento mecânico, por isso que é físico, químico, mecânico, mas poderia ser físico, químico e mecânico. Então,
O preparo químico-mecânico, ele objetiva o controle da infecção. Eu tenho a ação mecânica, eu tenho a remoção de irritantes do interior dos sistemas radiculares, irritantes dos micro-organismos. Eu tenho que incorporar irregularidades anatômicas, se ali tem uma curvatura, eu vou tentar desgastar um pouquinho com a lima, para que seja melhor de instrumentar aquela região, de remover o máximo de micro-organismos. E eu tenho a melhor irrigação do terço apical dos canais. Por isso que eu tenho que trabalhar bem os terços superiores, para eu conseguir irrigar bastante ali o ápice do canal. Então, o diâmetro final, ele depende do volume radicular. Se o volume radicular ele é menor, o preparo, consequentemente, vai ser menor. A gente tem que respeitar a anatomia. Se o volume radicular ele é maior, principalmente dentes anteriores, eu posso fazer um preparo mais amplo. Então, 25% a 30%, 35% da área das paredes do canal principal permanecem sem ser tocadas pelos instrumentos durante o preparo. Isso foi um estudo que analisou isso, que é uma área considerável, né? 35% elas não são tocadas, por isso que a gente tem que ampliar o máximo, porque ampliando a gente consegue tocar essas áreas, entende? Aqui, por exemplo, esse canal que ele é achatado em forma de fita, eu tenho que ampliar mais, porque provavelmente o instrumento ele não toca aqui, ó, nas laterais. Então, eu ampliando, né, eu consigo englobar todas essas áreas que não tocam. E quanto à ação química, eu vou escolher uma solução irrigadora, tanto ou clorexidina ou hipoclorito de sódio. Então, eu tenho o objetivo é dissolver tecidos orgânicos vivos e necrosados, eliminar e reduzir ao mínimo possível vou reduzir o mínimo possível a quantidade de micro-organismos, umedecer e lubrificar as paredes dentinárias, remover a esmieleia, né? Porque quando eu estou instrumentando, vai aparecer muita raspa de dentina e essas raspas de dentinas elas vão ficar dentro dos túbulos dentinários, né? Obliterando, então eu tenho que remover essa esmielê. Eu tenho que suspender detritos oriundos da instrumentação, favorecer a ação dos curativos de demora. Se eu faço uma medicação ali, eu tenho que instrumentar, remover esmielê para que a medicação faça efeito, entre nos túbulos dentinários. Permitir a retenção mecânica também dos cimentos obturadores. Como eu já tinha falado, o que é esmielê é a presença, né, dessas raspas de dentina, dessa lama dentinária nos túbulos dentinários. Aqui eu tenho uma situação após a remoção da esmielê. Aqui os túbulos foram expostos. Então, quanto à irrigação e aspiração, é importante você escolher uma boa seringa, né? Por exemplo, se você está irrigando, você usa uma Luer Look de 20 ml, porque você vai ter uma maior pressão. Por exemplo, quando você está irrigando com clorexidina, você usa uma Luer Look com soro fisiológico, alternando, né? Clorexidina com soro fisiológico, ou então água destilada. E numa seringa menor, de 5 ml, você coloca a clorexidina em gel. Você tem que ter agulhas, né? Boas agulhas, assim, finas, que elas aprofundam mais em direção no canal, né? No canal radicular. Por exemplo, a violeta. Por exemplo, aqui nós temos a violeta de 24G. E também nós temos as seringas endodônticas que têm vários diâmetros da ponta. Então, como é a técnica da irrigação? Eu coloco aqui eu tenho a presença da lima
com a agulha da seringa. Então, eu tenho que irrigar e aspirar simultaneamente, entende? Por exemplo, desculpa, eu tenho aqui a cânula da irrigação, a agulha irrigadora e a cânula aspiradora. Enquanto eu estou irrigando, a cânula de aspiração está sugando. Aqui eu tenho irrigação, aspiração e inundação. É o que eu estou inundando o canal, aqui a seringa irrigando o mais apical possível. Aqui, desculpa. Seringa irrigando o mais apical possível. E com a agulha da seringa aspiradora, estou aspirando. Irrigo e aspiro. Ao mesmo momento, simultaneamente. E quando as substâncias químicas? Elas podem ser líquidas, géis e creme. Líquida, nós temos hipoclorito, clorexidina, o EDTA, o MTAD, o ácido cítrico, água oxigenada, água de cal e já falei clorexidina. Em gel, a formulação em gel, nós temos a clorexidina e o EDTA. E em creme, nós temos o Glide, o creme Glide, que é EDTA, mais o peróxido de carbamida. Quanto ao hipoclorito de sódio, ele é um composto halogenado. O valor de um hipoclorito, ele deve-se ao teor de cloro que libera. Quanto mais cloro ativo, mais potente ele é em destruir os micro-organismos. Ele tem uma atividade antimicrobiana. Ele é solvente, ele é o único que é solvente de matéria orgânica. Ele consegue dissolver a polpa, o sangue ali da polpa. Ele é desodorizante, ele vai tirar aquele odor da polpa necrosada. Ele clareia, né? Ele tem uma função clareadora, tanto é que tem que ter cuidado quando for irrigar, para não melar, não cair, não respingar na roupa do paciente, senão pode manchar o tecido dele. Ele tem uma baixa tensão superficial e ele é detergente. É a solução que mais se enquadra nos requisitos desejáveis. Aqui nós temos as concentrações de hipoclorito de sódio. Temos o líquido de Dakin, que a solução de hipoclorito de sódio é a 0,5%. Temos o líquido de Dalsfrene, que também a 0,5%. Solução de Milton, a 1%, né? O Labarraque, que é o mais utilizado, que é a 2,5%. A água sanitária, que é uma solução de hipoclorito de sódio, que varia de 2 a 2,5%. E a soda clorada, que ela tem a concentração de 4 a 6% de cloro ativo. E, porém, tem desvantagens. A desvantagem é que ele é instável, o armazenamento tem que estar em um recipiente opaco, não pode estar em contato de luz. Ele é inativado por matéria orgânica. Ele dissolve a matéria orgânica, mas quando ele dissolve, ele perde a sua propriedade antibacteriana. Ele é corrosivo. Muito cuidado quando for aplicar, irrigar com hipoclorito de sódio para não extravasar nos tecidos do paciente, nos tecidos orais do paciente, bochecha, mucosa jugal, língua, ou então mesmo lá no periápice, porque o paciente, o hipoclorito tem essa função corrosiva e pode realmente provocar sérias complicações pós-operatórias. Ele é irritante para a pele, mucosa, tem um forte odor característico, o paciente conhece, você está usando água sanitária, descora tecidos, remove carbono da borracha, cuidado, do dique de borracha, baixa dissolução de tecido, ele não remove dentinho, tecido inorgânico, baixa remoção das mieleiras, como eu já falei, e baixo auxílio contra as calcificações. As calcificações pulpares ele não remove. Você pode utilizar um aparelho de ultrassom junto com a irrigação de hipoclorito de sódio, que é
esse endoactivator, ele maximiza os efeitos antibacterianos da substância, via cavitação, fluxo acústico e leve aquecimento. Ele é uma situação passiva, né? Ele é uma ação não cortante, porque o ultrassom ele não é cortante do instrumento. E aumenta, porém, como essas ondas, ela pode levar uma sobrecarga da raiz e levar uma fratura radicular, então cuidado. Agora, a clorexidina. Quais são as suas características? Ele é um sal digluconato de clorexidina e ele é o mais usado na odontologia. São soluções usualmente incolores, inodoras, uma vantagem, né? Que o paciente ele não vai sentir aquele cheiro. Ele tem uma ação antibacteriana de amplo espectro, ele vai atingir bactérias aeróbias, anaeróbicas. Tem uma substantividade, né, de até 12 horas. Ele é bacteriostático em baixas concentrações e em altas concentrações ele é bactericida. Potente antisséptico e a gente mais utiliza 2%, né, para solução irrigadora de canais radiculares. Ele é incapaz, porém, uma desvantagem em relação ao hipoclorito, ele não dissolve o tecido necrótico. E ele é precipitado em um pH acima de 7. Ocorre formação de pigmento acastanhado, que é a paracloroanilina, em combinação com hipoclorito de sódio. Então, pergunta, por que eu não misturo hipoclorito, que tem algumas vantagens que a clorexidina não tem? Porque vai provocar um pigmento acastanhado no dente e esteticamente o paciente não vai gostar. E também tem uma precipitação, um inativa o outro. A atividade antibacteriana ele é menor em bactérias anaeróbias, estritas, e facultativas do que o hipoclorito de sódio. Então, para bactérias anaeróbias estritas, é melhor o hipoclorito. E ela é menos efetiva sobre os gram-negativos do que gram-positivos. Então, ele é melhor para gram-positivos. Indicações. Pacientes que têm alergia ao hipoclorito, que já teve situações de flare-up anterior, por exemplo, de extravasamento, de complicações com hipoclorito. Alergia também. Retratamento, ele é indicado para retratamento, que tem um amplo espectro de ação antibacteriana. E a gente tem as bactérias resistentes lá no canal. E quando tem um risco de extravasamento apical nos forames abertos, né? Ou dentes muito jovens que ainda não tem o ápice fechado, você usa você usa a clorexidina, porque você não vai ter esse risco de extravasar e provocar complicações. As substâncias quelantes, aí sim, remove material inorgânico, material mineralizado de dentina, remove a esmieleia. Aumenta a remoção da esmieleia e aumenta também o auxílio contra as calcificações. E uma substância quelante mais utilizada é o EDTA, que é o ácido etileno tetracético. Eu vou ter aquela ação de íons cálcios da dentina, vai deixar essa dentina mais amolecida. É utilizado principalmente para instrumentação de canais atresiados. Na remoção da esmieleia, eu deixo lá 5 minutinhos, o EDTA 17%. O sal trissódico é o mais indicado, lá na mistura do EDTA. Ele tem uma capacidade de descalcificação e a biocompatibilidade com os tecidos. Ao final do preparo, o canal ele deve ser irrigado com hipoclorito de sódio. Você não pode colocar o EDTA por mais que 5 minutos. Você tem que depois irrigar com outra substância para parar essa ação desmineralizante. E como se dá o regime de irrigação? Entre um sistema e outro, os canais devem ser irrigados
copiosamente com hipoclorito de sódio ou a clorexidina, se você estiver usando a clorexidina. É um movimento de instrumentação e recapitulação. Na recapitulação, eu irrigo com a substância irrigadora. Após o término do preparo, os canais devem ser irrigados com EDTAdos a 7% durante 3 minutos. Falei 5 minutos, mas é 3 minutos para a remoção da esmieleia. Dando o prosseguimento para e depois que você remover a esmieleia, você irriga novamente com hipoclorito e suga, né? Dando prosseguimento para a medicação intracanal, ou obturação. Vamos falar um pouco agora da medicação intracanal. A medicação intracanal, ele tem que ter uma substância biocompatível que vai controlar a intensidade do processo inflamatório oriundo do trauma cirúrgico, da excisão da polpa e do preparo químico-mecânico, e vai prevenir a infecção do canal durante o período entre as consultas. Ela permite a impossibilidade de completar o tratamento. Quando ela é indicada, né? Quando eu não consigo completar o tratamento endodôntico na mesma sessão, principalmente em biopulpectomias. É preferível que biopulpectomias sejam obturadas na mesma sessão, até para impedir a contaminação ali de bactérias. Mas quando eu não posso, quando a sessão ficou muito longa, o paciente está já um bom tempo na cadeira, ou então eu tenho a presença de exudato, digamos assim, eu não obturo na mesma sessão, eu medico e preservo e faço numa posterior consulta. Assim, indicação também na sintomatologia perirradicular, eu faço a medicação para aliviar esse sintoma do paciente. Canais atresiados, calcificados ou raízes com curvaturas abruptas. Então, por que eu não obturo logo canais atresiados, mesmo se for biopulpectomia? Porque pensa, um canal atresiado e calcificado vai dar muito trabalho para instrumentar. Então, se dá muito trabalho, e pode ser que eu nem instrumente direito, eu faço a medicação e na posterior consulta, e também fora que o paciente vai ficar ali um tempão, você tentando achar patência, né? E tentando limar esse dente. Você faz uma segunda consulta, você medica, faz uma segunda consulta e continua o trabalho. E continua instrumentando. A ausência de uma medicação intracanal pode acarretar o retardo do reparo por causa da persistência de um processo inflamatório na região perirradicular. Por isso que é muito importante você fazer a medicação. Se o paciente tiver uma inflamação ali na região perirradicular, essa medicação já vai auxiliando. E já teve estudos que viram que você não usar uma medicação intracanal nesses casos é mais retardado o processo de reparo na região perirradicular. E a escolha da medicação intracanal? É diferente se é uma biopulpectomia ou uma necropulpectomia. As biopulpectomias tem que fazer uma associação assim, anti-inflamatório, né? Corticosteroide e antibiótico. Quando o canal não foi totalmente instrumentado, se eu não instrumentei na mesma sessão, corticoide, antibiótico. E quando eu instrumentei ele todinho, eu faço apenas uma pasta de hidróxido de cálcio. Nas necropulpectomias, a medicação intracanal ela pode ser feita com pasta de hidróxido de cálcio, com um veículo biologicamente ativo. Eu tenho que colocar um veículo biologicamente ativo, como paramonoclorofenol canforado, que é a pasta HPG, ou então a clorexidina. Mas eu já vi casos também de você medicar com hipoclorito. A escolha da medicação intracanal. Como eu tinha dito, se o PQM é realizado, se você fez todo o preparo mecânico, você pode medicar com o Calen, que é a pasta de hidróxido de cálcio, com ou sem veículo biologicamente ativo.
Se for necropulpectomia, você usa com veículo, que é o paramonoclorofenol. E se for biopulpectomia, você só faz a pasta de Kahlen sem veículo, biologicamente ativo. A escolha da medicação intracanal, ele também é um tratamento de urgência para alívio da dor, sem realização do preparo químico-mecânico. Se eu não instrumentei totalmente esse dente, eu vou usar ali algumas medicações para aliviar, o objetivo é aliviar a dor. O otosporin nas polpas vivas, né? A clorexidina também, na câmara pulpar, ou na polpa radicular, pode também ser colocado quando o dente não foi totalmente instrumentado. E o formocresol. Só que o formocresol você coloca numa bolinha de algodão, só o cheirinho, e deixa lá a bolinha de algodão na câmara pulpar. Que ele é quelante, ele vai quelar aquela polpa que não foi instrumentada. Sim. Quanto à obturação. Por que o dente tem que ser obturado? Porque eu não posso deixar, mesmo se ele já foi medicado, removi todos os micro-organismos numa situação hipotética. Eu não posso deixar aquele dente aberto, aquele dente oco, sem nada tapando mais, né? Porque antes tinha a polpa, mas eu não posso deixar aquele ambiente vazio, porque vai posteriormente ser infeccionado novamente. Então, os canais eles devem ser preenchidos tridimensionalmente, eliminando-se o espaço vazio que teria o potencial de ser infectado ou reinfectado. As vantagens de obturar é que previne a recontaminação do canal por micro-organismos da saliva e nega substratos para bactérias que sobreviveram à instrumentação. E eu vou também confinar micro-organismos residuais ao interior do canal, impedindo o seu egresso aos tecidos periapicais. Eu vou sepultar os micro-organismos, chamado sepultamento microbiano. Então, agora isso aqui também depende da localização versus o número de micro-organismos, entende? Então, depende da localização. Se eu tenho mais micro-organismos no terço apical, se ele foi sepultado, isso daí vai dar mais trabalho, porque tá ali perto do periápice, pode formar uma lesão e pode dar um insucesso. Agora, se os micro-organismos eles foram sepultados ali no terço coronal, eles vão ficar sem substratos, sem nutrientes. Qual é o nutriente que vem do terço coronário, se a polpa está toda obturada, entende? Não tem nutrição. Agora, se eles estão ali no ápice, eles recebem nutrientes do tecido periapical, ali do ligamento periodontal, ele tem a presença de proteínas, glicoproteínas, provavelmente esses micro-organismos eles vão receber esses substratos e vão sobreviver e vão dar insucesso. Isso que é importante você limpar o forame. Qual o momento de obturar? Quando eu tive um preparo químico-mecânico já finalizado, completo, ausência de exudação persistente, não tenho sintomatologia, ausência de dor e obtenção de culturas negativas. Quem faz cultura. O limite apical da obturação. A distância ideal para o forame é de meio a 1 milímetro. Eu tenho que eliminar os espaços vazios e diminuir o risco de recolonizar por bactérias. A sobreobturação, ela leva raspas de dentinas infectadas nos tecidos periradiculares, cuidado. E a obturação aquém é outra desvantagem, porque há maiores chances de fracasso devido à persistência de micro-organismos. O espaço vazio será recolonizado devido à presença de substrato que vem do tecido periodontal, ali do periápice. Sim, e a classificação dos materiais obturadores? Eu tenho materiais em estado sólido, que são cone de prata, cone de gutapecha. Tem atividade bacteriana? Não. Os cones de resina e materiais em estado plástico, que são os cimentos.
que os cimentos, sim, têm atividade antimicrobiana, mas antes de tomar presa. São eles óxido de zinco, eugenol, resinosos, hidróxido de cálcio, ionômero de vidro, silicone, MTA e biocerâmicos. Aqui um exemplo desses cimentos endodônticos, aqui o endossequêncio, que é o material biocerâmico, o H+, e o endofil, que é de óxido de zinco e eugenol. O H+, ele é resinoso. E algumas considerações. Seção única ou tratamento em múltiplas sessões? Depende. Se eu tenho dentes com polpa vital adequados, sem exudação, sem dor, eu prefiro, é preferível o tratamento em uma sessão única, obturação em sessão única. A obturação do canal radicular acarreta uma sessão inicial mais curta para o paciente em emergência. Por exemplo, o paciente tem um abscesso. Se o paciente tem um abscesso, o objetivo é tirar a dor dele. Então, é um caso de emergência. E você adiar essa obturação, ela vai dar maior conforto para o paciente, porque a sessão inicial, que ele já está com desconforto, já está com dor, ela tende a ser mais curta. E dentes com ápice incompleto? Dentes com ápice incompleto, você tem que tentar fazer antes uma revascularização pulpar, entende? Porque aqui o problema da polpa, do dente, da necrose, quando dá, é porque a gente tem um ambiente, as paredes dentinárias da raiz, um ambiente fechado. E o plexo vasculonervoso, ele é uma vascularização terminal, entende? Se ele é uma vascularização terminal, qualquer trauma e as paredes rígidas de dentina provoca uma isquemia, provoca necrose. Principalmente quando o dente ele já está com o ápice fechado, que esse canal dessa terminação ele fica mais estreito. Quando tem o ápice aberto, que ainda tem uma polpa ampla, larga, né? Eu posso fazer antes a desinfecção dessa polpa e esperar preservar uma revascularização pulpar do que extirpar totalmente a polpa e obturar. E terminando a aula, como considerações finais, a gente pode dizer que as considerações clínicas que o profissional se depara podem ser classificadas em 3 tipos, né? Dentes polpados, dentes despolpados e os casos de retratamento. O sucesso do tratamento endodôntico depende do reconhecimento das peculiaridades de cada uma dessas 3 condições. O tratamento para tais condições deve ser determinado em estratégias diferentes. Cada caso é um caso. Eu não posso, numa situação, digamos, de uma polpa vital, eu tenho 2 situações de polpa vital. O paciente não sente nada, né? O paciente tem uma pulpite irreversível sintomática, ele não sente nada, eu posso obturar na mesma sessão. Já se eu tenho uma pulpite irreversível sintomática, o paciente apresenta-se com dor, o paciente também, casos de abscesso agudo, com a presença de secreção purulenta, não é preferível obturar na mesma sessão. Eu faço em uma próxima consulta e realizo a medicação intracanal. Obrigada pela atenção e aqui são as referências que utilizei, basicamente o livro de Lopes e Siqueira, né? E obrigada.